Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus amados, nós vamos tratar hoje a segunda aula de homilética e hoje nós vamos falar sobre transmitir a mensagem. Como transmitir a mensagem. Na aula passada, nós conversamos sobre o conteúdo, como deve ser o conteúdo, como que deve ser composto um sermão. E agora nós vamos nos ater a passar esse conteúdo. Qual é a melhor maneira para a gente transmitir essa mensagem que Deus nos deu para a igreja? Quando a gente diz transmitirmos, pode ser assim, num grupo, na igreja, no evangelismo, em vários momentos, sabe? Todo servo do Senhor, em algum momento da sua vida, ele é um pregador. Na verdade, nós somos chamados com uma missão: pregar o evangelho. Então, dependente de qual denominação estivermos, dependente de qual é o nosso nível de conhecimento bíblico ou a nossa situação social, nós vamos estar em algum momento pregando a palavra de Deus. Então aqui vamos para algumas dicas simples, mas eu acredito que preciosas para a gente alcançar a maturidade na pregação. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui. A gente poder ir. Tem uma paradinha. Isso. Ai, Deus. Meus amados irmãos, pronto. Transmitindo aqui a tela. Vamos lá. Como a gente deve transmitir a palavra de Deus, né? Beleza? Algumas questões. Vamos pegar algumas questões práticas. Homilética. Olha. Eu já disse, nós, meus amados irmãos, já nos ativemos sobre o fato de como construir uma mensagem. Agora vamos transmitir. O primeiro detalhe da transmissão é o seguinte: qual que é o detalhe da transmissão? A primeira coisa que a gente encontra é o nervosismo. Que a gente fica nervoso. E a gente fica nervoso por uma série de questões. Questão número 1, por que a gente fica nervoso? Porque é uma responsabilidade muito grande. Então, meus amados, é uma responsabilidade muito grande. Meus amados, nós estamos transmitindo a palavra de Deus, não é qualquer coisa. Então, é normal que esteja nervoso. Existem algumas questões que podem fazer com que a gente diminua o nervosismo. Quais elas? Primeiro, preparo. O preparo é super importante. Quanto menos domínio você tiver de um assunto, mais nervoso você vai ficar para tratar dele. Mais nervoso você vai ficar para tratar dele. Então é natural, meus irmãos, que você leia o texto, releia, anote, leia, releia, anote, releia, anote, releia, anote, para que você se sinta acostumado com aquele texto. Acostumado de tal maneira que saia naturalmente. Naturalmente. Por que eu digo isso aqui? Porque tem pessoas que às vezes lê o texto uma vez e vai pregar. Isso aumenta muito o nervosismo, porque você não tem certeza do que sabe. Qual é outra coisa que prepara o nervosismo? Ler mentes. Meus irmãos, nós não temos que ficar preocupados com o que as pessoas estão achando de nós. Nós temos que entender que, como pregadores, para cristãos ou não, Jesus tem poder. Nós estamos, pessoal, como embaixadores de Deus na Terra. Como embaixadores de Deus na Terra. Então, eu tenho que me preocupar de estar dizendo a verdade. Estar dizendo a verdade. Então, tem que ficar preocupando. Será que as pessoas estão gostando? O
que será que as pessoas acham? Nossa, que falei. Então, não, meus amados irmãos, a gente tem um nervosismo, a gente não pode ficar lendo as mentes. Qual é outra coisa que faz com que nós vencemos o nervosismo? A experiência. Experiência. Ok? A experiência. Por que eu digo? Que com o passar do tempo você vai se acostumando com o microfone, com o púlpito, com as pessoas. Você vai se acostumando, você nunca perde o temor, mas você sempre vai perder o nervosismo. O nervosismo, perdão, meus irmãos, hoje está pesado. O nervosismo. O temor a gente nunca deve perder. Agora, o nervosismo é natural que ele vai embora com o passar do tempo, certo? Aquele senso de responsabilidade nunca vai embora. Aquele senso de ter cuidado para não falar de maneira errada as coisas de Deus. De maneira errada eu não falo português, mas eu digo as verdades bíblicas também não. Mas esse medo de, oh meu Deus, eu não vou. E tem gente que atribui isso à obra de Deus, sabe? Deus pode te dar uma unção de ousadia logo do começo. Você já começa pregando ousadamente, sim. Mas no geral, a naturalidade da vida segue o fluxo. Letra B, na hora de transmitir um sermão, o que eu tenho que me ater? Eu tenho que me ater de estar bem. Estar bem, irmãos. Claro que eu não tenho que dizer que eu nunca vou estar passando por lutas. O reino de Deus está acima das minhas necessidades individuais. Mas o que é estar bem? É importante que, quando você for pregar, e agora eu já estou falando de uma pregação maior, você tenha comido bem, nem muito, nem pouco. Você tenha, se você não está no período de consagração, dormido. É importante ter tomado um banho, cuidar da roupa, não que, não que você vai viver de maneira garbosa, no seguinte, ostentando as vestes, não, mas está bem vestido para aquele momento. Você, eita glória, você é um ministro, uma ministra do Evangelho. E aí, por conta disso, você tem que estar de acordo. E aí segue a liturgia do local. Se o local que você veste exige social, social. Se o lugar que prega existe esporte fino. Não, é só um camiseta e bermuda. Você está num retiro, talvez, né? Eu não uso bermuda, mas talvez esteja num retiro, camiseta e bermuda. Mas vai de acordo com a lógica. Existem pessoas que querem se mostrar que são mentes evoluídas demais e acabam indo contra a vestimenta do local. Então, cuidados básicos e vestes. Isso não é agradável. Eu vou mostrar que eu sou mais espiritual, então todo mundo usa gravata, eu vou mostrar que eu sou espiritual, eu sou livre, e vou de camiseta do Goku. Não, irmãos, isso passa uma mensagem, não passa uma mensagem legal. Não, lá no culto de jovens, ninguém usa gravata, eu vou de terno e gravata, eu vou mostrar que eu sou mais formal. Beleza, mas normalmente interessante você estar parecido com os pares, parecido com os pares. Outra questão importante. Essa questão é uma questão que particularmente eu tenho que cuidar. Olhar para o público. Para o público. É muito importante você olhar para quem você está pregando, certo? Ter o contato visual para ver se estão recebendo a mensagem. E é claro que existem pessoas que fazem careta, outras choram, outras gostam, outras não gostam. Mas olhar é importante. Pastor, eu tenho vergonha de olhar. Eu tenho vergonha de olhar para o público. O que eu faço então? Deixa eu te dar uma dica. Eu tenho que melhorar nisso. Escolhe pontos específicos ao longo da igreja, do salão. Então, por exemplo, você está pregando aqui no altar. Aí tem uma cadeira no fundo, tem um bebedouro no fundo, tem o som. Então você de vez em quando vai olhando para aqueles e mantém um tempo para que as pessoas
vejam que você está olhando para elas. Eu tenho que melhorar isso. Levanta a cabeça. Porque a comunicação visual ajuda na comunicação oral. A pessoa olha para você. Olha para você. Certo? Então, algumas pessoas, por exemplo, você está num ambiente que você tem pessoas conhecidas, então tem pessoas que dão um reforço positivo, que é aquela pessoa que se olha, que ela está confirmando, né? Amém, glória a Deus, aleluia. Isso te ajuda a manter a tranquilidade. Então, olhar para o público é importante. Qual é outra questão que a gente deve se ater? Outra questão que a gente deve se ater? Deve se ater em manter um tom de voz agradável. E aqui vai de pessoas para pessoas. Então, existem pessoas, por exemplo, tem pessoas que pregam como falam. Oh, meus irmãos, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. Existem pessoas que pregam mais incisivos, né? Mais do tipo pentecostal. De qualquer maneira, tem que controlar a voz para não ser muito baixo, nem muito alto, certo? Nem muito baixo, nem muito alto. Você conseguir transmitir com clareza o que você está querendo dizer. Então é legal manter um tom de voz. Para quem fala mais baixinho, aumenta um pouco o microfone. Para quem fala mais alto, luta para baixar a voz, para conseguir manter um tom de voz que seja agradável aos ouvidos. Aos ouvidos. Outra dica importante é falar todas as palavras. O que ocorre? Nós, normalmente, temos o problema de não pronunciar as palavras. Então, na hora que você for falar, você abre a boca. Existem pessoas que falam assim, mais ou menos assim. Você abre a boca. Fale toda a palavra. Ok? Pronuncie as palavras. Pronuncie as palavras. Deixa eu só conferir um negócio aqui. Calma aí. Aí. Um probleminha aqui na transmissão. Vamos lá. Então, irmãos, pronuncie as palavras, certo? Pronuncie as palavras. Então, você vai falar de maneira completa. De maneira completa. Aqui, meus irmãos, isso aqui é uma coisa que vai crescendo. Então, mas você falar, expande, fala de voz alta, fala de voz boca aberta, ou glória a Deus, aleluia. Outra coisa, irmãos, é tomar cuidado com o português. Irmãos, aqui, irmãos, não quer dizer que aí eu falo errado, Deus não vai me usar, não. Só que é importante você manter um português correto para que as pessoas entendam melhor. Não menospreze a sua capacidade intelectual pelo seu português. Às vezes a gente perde pontos no ranking dos ouvintes porque a gente erra uma palavra simples, como menos. Menos é desagradável de ouvir, né? Então você fala menos carne. Menos carne, não, menos carne. Então, tomar um zelo com o português. No mesmo ritmo, temos que tomar cuidado com os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem. Né, tá, tio, com, né, tá, viu, né, viu. Como podemos ver, doravante, oxalá, oxalá, oxalá. Então, os vícios de linguagem. Amém, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui, glória a Deus e aleluia, para pregar, glória a Deus e aleluia. Os vícios de linguagem é um problema. Se você puder se gravar e ouvir, é importante. Se você tiver alguém de confiança que vai poder te ajudar nessa avaliação, é muito bom também. Mas
sempre se ater a esse cuidado, de não pegar pelos vícios de linguagem, ok? Vamos lá. Outra questão, irmãos, que é importante dentro da apresentação do sermão é o que? GH. Deixar claro o que você quer transmitir. Então, pôr um título à mensagem não é uma soberba. Olha, eu quero pregar essa noite sobre como vencer as lutas. Eu já vou direto para a mensagem. Eu quero pregar essas 3 coisas que Jesus ensinou na cruz. Eu quero pregar hoje sobre como aprender com Paulo na prisão, certo? Então, transmitir é importante, deixar claro. Outra coisa que é muito essencial, irmãos, é ser você mesmo. Ser você mesmo é fundamental para o sucesso da sua pregação. Ser você mesmo é importante que tem uma característica. Existem pessoas que você vê que parece que é um clone. Vou dar um exemplo assim. Os obreiros da Igreja Universal. Os obreiros da Igreja Universal é um clone um do outro. Eles imitam por completo o bispo Edir Macedo. Então, parece que não há personalidade, igual o cantor Oship. Parece que não há personalidade. Então, ser você mesmo. Você tem uma DNA, você tem uma identidade, uma digital, e ela passa por todo, passa por tudo que você é. Então, o seu jeito de pregar, o seu jeito de transmitir faz parte disso. Não tenha um fardo que não é seu. Fardo que é seu. Outra coisa, não menosprezar as emoções. Ok? Então, por exemplo, não menosprezar as emoções. O que é isso? Existem pessoas que, quando pregam, uns pregam, erram em colocar todas as emoções. Então, por exemplo, eu estou triste hoje, então eu vou pregar triste. Outros, eu estou super alegre, então só vou pregar sobre o bem. Se eu estou triste, eu vou pregar sobre repreensão. Eu estou alegre, eu vou pregar sobre vitória. Eu não posso menosprezar as minhas emoções, mas eu tenho que entender que elas não governam a pauta da igreja. Elas não governam o caminho da igreja. O que governa é a palavra de Deus. Outra questão sobre não menosprezar as emoções é entender o que se deseja passar. Isso aqui tem a ver com voz. Por quê? Oh, meus amados, que legal. O irmão estava doente e ele morreu. Aleluia. Meu jeito de falar condiz com o que eu estou dizendo? De maneira nenhuma. Meus amados irmãos, nessa noite eu queria dizer que nós somos mais que vitoriosos, porque Cristo venceu. Meu jeito de falar está transmitindo o que eu quero dizer. Existem pessoas, irmãos, que parece que tem uma nota só. Do jeito que ele toca a bênção, ele toca a maldição. Do jeito que ele toca o conselho, ele toca. Do jeito que ele toca o conselho, ele toca a advertência. Não, irmão, sua voz tem que acompanhar o sentido da mensagem. Você não briga assim, ei, você briga, você elogia, ei, você elogia. Então, irmãos, na pregação tem que acompanhar. Existem pessoas que são terrivelmente robóticos. Isso não é bom. E por último, irmãos, nesse rápido livro de dicas, qualquer outra dica o irmão deixa no comentário aí no vídeo, coisa que você achar importante. Dica, Caia, não peça desculpa. É a palavra de Deus. Bom, a gente deve pedir desculpa quando você erra. Então, o que é pedir desculpa?
Ô, irmãos, eu queria pedir perdão no domingo passado, eu disse que era 3 espias que sobraram, mas eram 2, na verdade, que foram fiéis e não me perdoam. Ok. Aí tem pessoas que pregam, no final, eu queria pedir desculpa se eu falei alguma coisa errada aí. Não, irmãos, a gente não pede desculpa pela pregação pregada, certo? Outra coisa é a falsa modéstia. Irmãos, pode ser modéstia verdadeira, mas soa muito com falsa modéstia. O que que é? O que que é? Ô, irmãos, tem tanta gente mais capacitada do que eu, tem muita gente mais. E aí, Deus escolheu esse aqui. Não, irmãos, parece, todo mundo entende que você está querendo elogio. Então, tome muito cuidado. Chega, cumprimenta a igreja, prega a palavra, respeite o horário, vou até colocar aqui. Você não sabe como é que é a dinâmica do culto no local, você não sabe como é que é a dinâmica dos irmãos, então respeita o horário, o pastor vai te dar um tempo, o líder vai te dar um tempo, respeita o horário que ele te deu. Ok? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essas pequenas dicas podem te ajudar profundamente, pode ajudar profundamente na hora de transmitir a pregação do Evangelho. E por último, mais uma vez, o último, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Busque ser fervoroso. Sua mensagem tem que queimar nos corações. Sua mensagem não deve ser só um acumulado, uma aula, não. Ela tem que queimar nos corações, trazer as pessoas vida, fazer com que as pessoas se quebrantem na presença do Senhor. Tá bom? Esse rápido vídeo para substituir a aula de hoje. Leia, assistam esse vídeo por completo. Clica na curtida. Se puder, compartilha. E a atividade é: comenta qual dica você mais gostou e qual dica você daria que eu não dei. Dica que você mais gostou e dica que você daria. Deus em Cristo abençoe sua vida ricamente no nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.